O Brasil tem 100 milhões de pessoas ganhando R$ 400 como renda familiar. Você pega todos os integrantes da casa, R$ 400. E o Brasil tem 2 milhões de pessoas ganhando R$ 17 mil. Quanto tempo demora para uma renda familiar sair de 400 para R$ 17 mil? 9 gerações. Assustador. Fala pessoal, aqui é Felipe Pires. E aqui é Vinícius Frias. Está começando mais um Alter Talks, o podcast sobre o mundo cripto. Para entender mais sobre as últimas notícias e opiniões de pessoas relevantes dos mercados financeiro e cripto, aqui é o lugar. Não é mesmo, Vini? É isso aí, Felipe. Bora lá? Opa, mais um Alter Talks. Esse é o 9º programa. Então é muito interessante quando a gente chega já com uma certa maturidade já de ter entrevistado 9 personalidades do mercado financeiro, do mercado da economia, do mercado de cripto. E nesse programa, um cara que vai falar também sobre tudo isso, mas com abordagem com enfoque muito forte em educação, em penetração da informação, muitas vezes para aquele usuário, para aquele cliente, para aquela pessoa que não necessariamente consome finanças como produto cotidiano, mas que vive as agruras, que vive as consequências do mundo financeiro. Então, para trazer uma pessoa de referência, uma pessoa de nome, uma pessoa que tem realmente poder da palavra para falar sobre isso, a gente trouxe Gilvan Bueno Costa, nosso grande parceiro, CEO do Financeiro Academy, mas tinha uma história incrível de vida, uma história mais incrível ainda profissional, que vai trazer muito do conhecimento dele, de como introduzir as pessoas que não foram formadas para isso, que não tiveram sua formação inicial em finanças, em economia, em administração, mas que hoje se vê na necessidade, muitas vezes, de aprender um pouco mais e, por que não, até mudar de carreira. Esse é o teu papel, Gilvan? É isso que você faz da tua vida? Olha, Felipe e Vinícius, só para começar aquecendo aqui o nosso encontro, segundo o IBGE, através da sua PNAD contínua, uma pesquisa envolvendo desafios socioeconômicos, o Brasil tem 100 milhões de pessoas ganhando R$ 400 como renda familiar. Você pega todos os integrantes da casa, R$ 400. E o Brasil tem 2 milhões de pessoas ganhando R$ 17 mil. Quanto tempo demora para uma renda familiar sair de 400 para R$ 17 mil? 9 gerações. Assustador. Então, por que eu falo que eu sou um agente da transformação? Porque eu não vou conseguir vivenciar algum desses frutos que a gente quer construir, você, o Vinícius. Então, a gente está aqui só fazendo um agente de uma grande transformação. E o Brasil é um número que poucas pessoas observam, né, Felipe? Mas é uma verdade. Talvez, na verdade, seja exatamente fazer essa virada, esse primeiro clique entre a geração 0 e a geração 1. Então, muito interessante. Primeiro, os dados falam por si só, e a questão dessa disparidade é bem absurda. Ô Gilvan, e aproveitando isso, você enxerga o seu papel dentro da Financeiro como uma possível aceleração desse dado que você mostrou? Por exemplo, você acha que com a educação financeira, a inclusão das pessoas no sistema financeiro, esse gap pode diminuir de 9 gerações para alguma coisa mais aceitável? Como é que você enxerga isso? Ô Vinícius, muito legal a sua pergunta, porque ela já conta um pouco da minha história. Por que ela conta a minha história? Porque há 12 anos atrás eu era garçom. Eu estava nesse patamar de uma renda familiar com pouco poder aquisitivo. Fui influenciado pelo Procura da Felicidade, que é um filme, um trecho muito importante da Declaração dos Estados Unidos. E também fui presenteado com um livro, e por eu ser autodidata, tenho fominha de livro, que era o Pai Rico, Pai Pobre. Essa transição de renda eu consegui fazer em 12 anos. Mas é uma transição difícil. E aí, o que eu fiz, Vinícius? Qual é o caminho, qual é a direção que eu consigo ter um aumento de renda muito rápido, sem demorar 9 gerações? É o conhecimento. Mas o conhecimento específico em quê?
na mecânica do investimento, na mecânica do dinheiro, na mecânica da educação financeira. Tem um livro que chama O Fim da Pobreza, que é do Jeff Sessions, é um grande escritor, e ele tem um capítulo que ele fala muito sobre isso, que ele fala o seguinte: tem 3 tipos de pessoas, sabe, Vinícius? O agricultor, o empreendedor e quem está mexendo com tecnologia. Desses 3 segmentos, o que tem tecnologia, ele consegue sair mais rápido nessa questão de elevação de renda. Então, muito da minha história, eu preciso credenciar o mercado financeiro, e aí hoje eu tento ser, através da Financeira Educação, uma solução para ensinar qualquer pessoa a investir e trabalhar no mercado financeiro. Como diz aquele filme, o Vinícius, o dinheiro nunca dorme, né? Então a gente tem que aprender a conviver com ele. Cara, numa entrevista tua, é claro que a gente sempre faz uma pesquisa, né? E dentro dessa pesquisa, né, dando uma lida ali nos teus materiais, você é um cara muito... É bem interessante, né? Acredito eu ali, a tua produção, porque você produz artigo, você produz grandes entrevistas, e uma dessas entrevistas você fala exatamente, né, você resumiu bem, que o teu propósito era permitir a ascensão social e econômica e intelectual para todo mundo, né, e colocando mais pessoas no mercado financeiro, democratizando acesso à poupança interna e reduzindo, exatamente, você falou muito bem, as valas da desigualdade. Ok, você há 12 anos era garçom, e em algum momento, né, você teve essa virada, né, de mindset, de que eu tenho que ir um pouco mais a fundo em alguma coisa, escolhi o mercado financeiro, vou me dedicar, vou produzir conhecimento em relação a isso, mas entre isso, ficar na tua vida e você se colocar como um cara de propagação desse modelo, né, é uma distância enorme, até pela tua pouca idade. Aliás, eu não te perguntei, mano, cara, quantos anos você tem? Pela quantidade de coisa que você já fez na vida? Eu tô me sentindo o curioso caso de Benjamin Button, né? Mas olha, apesar desse rosto, para quem não me conhece, me buscar e fizer um Google, eu tenho um rosto de 18 anos, tá? Mas em linhas gerais eu tenho 39. Tenho 39. Mas é novo pra caramba. Muito novo. Tenho 39 anos, e muito legal o que você falou, Felipe, eu já falei isso até quando eu fui estudar pela Forbes, que o maior desafio que eu tive foi conviver com pessoas muito inteligentes. E isso eu falo muito, assim. Por exemplo, eu fiquei 12 anos trabalhando em banco de investimento, e o BTG Pactual é uma casa que eu tenho muita gratidão, fiz grandes amigos, e fui do céu ao inferno lá. Céu por ter entrado, né? Inferno porque a minha competição era alta, e eu tentei ir para uma vaga específica no banco, e eu não tive oportunidade. Então eu fiquei frustrado, porque eu perdi essa oportunidade por conhecimento, né? Eu fiz um processo seletivo, Felipe, para virar banker. Eu tinha o sonho de ser o primeiro banker do BTG, negro, vamos colocar assim, naquela época, né? Eu ouvi o discurso do André Esteves e falei assim, cara, eu quero ser que nem o André, quero virar sócio. Todo mundo entra assim, tá? Pensando para virar sócio rápido. E aí depois eu comecei assim, eu quero ser o primeiro banker do banco. E eu fiz um processo seletivo, cheguei na última fase. E aí na última fase o entrevistador, que é uma pessoa muito querida, ele falou assim, cara, eu já te conheço, tal, vamos falar em inglês. Mas, pô, Felipe, assim como 5% da população brasileira, 5% não sabe falar, 95% não sabe falar. Esse é um estudo atualmente. Então, 5% da população brasileira sabe falar inglês fluentemente. E aí eu, cara, travei na hora, porque eu não esperava, não me preparei para isso. E aí essa derrota foi muito dura para mim, porque eu achei que não era mais capaz, tive uma crise existencial. Cara, pedi demissão, falei, cara, vou escrever minha história. Pedi demissão, era CLT, virei essa função de agente autônomo. Cara, foi importante para mim ser agente autônomo. Em 3 anos eu virei sócio de um terceiro maior escritório do Rio. Naquele momento, fiz uma carteira de milhões de reais e, cara, voltei pro game, mas eu dei uma rateada. Essa derrota foi dura. E por que ela foi dura? Porque eu convivo com pessoas muito boas, sabe, Felipe? Vinícius? Cara, eu tinha caras que falavam 3 idiomas. No meu grupo, né, no meu squad, tinha um cara que tinha sido case em Harvard. O cara era um gênio, o Vinícius, o cara era um gênio. Você falava alguma coisa pra ele, botava no Excel, já saiu um negócio andando, já. O que esse cara tá fazendo? Então, foi bem difícil. E, cara, tinha uma gente muito boa, com boa base de familiar, boa IDH, boa renda per capita, boa educação, né? A Santíssima Trindade, Santo Inácio, Santo Agostinho, São Bento. E aí, um outro dado muito legal para vocês aqui que estão nos prestigiando com sua audiência, de cada 10 jovens que fazem escola pública, 2 vão para o superior, que é a ENAD contínua de 2018. E de cada 10 que fazem escola privada, 8
vão para o superior. E aí você acaba tendo um hiato, e o Brasil é um local que quanto mais educação, maior a sua renda e empregabilidade. Na média é isso, né? Então, eu fiz CIEP, né? Fiz Enem, ProUni, bolsista. Então foi difícil, assim. Aí como é que você compete com esses caras, Vinícius? Acorda mais cedo e trabalha no final de semana. É foco, né, meu amigo? Não tem outro. Né? Não tem outro. Ação contínua. Mas aí, é esse o lance, né? Assim, num determinado ponto, ok, tua carreira estava andando, você poderia ter ficado nisso aí, né? Cara, beleza, cheguei a sócio do maior escritório de agente autônomo do Rio, entendeu? Bacana, daqui posso, hoje, tenho expertise muitas vezes, né, para ampliar minha carteira e ficar aqui. E de repente você dá uma guinada, né? E vai para uma situação que, cara, eu já vi caras muito competentes, né? Um patamar de vida em que todas as realizações pessoais que eles poderiam desejar, eles já tinham feito. E aí ele começa a pensar no próximo, aí ele começa a entender que ele tem que entregar de volta, né? Com 39 anos, não acredito que você já tenha conseguido realizar tudo que você sonhou. É muito pouco tempo. Né? Mas aonde encaixa isso? Onde você dá esse clique? Não, peraí, ok, eu estou pensando em mim sim, mas agora eu tenho que devolver. Né? Agora eu tenho que devolver para a sociedade. Essa pergunta é muito boa. Não me fizeram ela ainda, mas é uma pergunta muito boa pelo seguinte aspecto. Eu tinha 35 anos, eu trabalhava em média 10, 12 horas no BTG, passava um pouquinho mais, eu era fominha, gostava do negócio e gostava do desafio, sabia que eu tinha que tentar vencer de alguma forma. No talento era difícil, o meu time era muito mais superior do que a mim e, cara, tem uma hora, Vinícius, que tem que ser na base da força ali, da perseverança. Olha, eu sabe quando você sai do trabalho e se questiona assim, cara, fiquei aqui, pô, e não contribuí, não fiz o back, né, para a sociedade, give to back. E eu olhei para frente e acho que muito essa questão assim, ó, aonde eu vou estar daqui 5 anos? Depois daquela dura derrota que me marcou muito, eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui, não vou crescer. E o BTG me ensinou uma coisa, né? Se você que tá aí, tá entrando numa empresa, numa multinacional, seu primeiro ano tem que ser espetacular. Se o seu primeiro ano não for espetacular, você vai ter que correr muito atrás nos próximos anos. E o meu primeiro ano de banco não foi bom, eu não fiz uma alta performance. Eu cheguei um pouco meio, nossa, que lugar lindo, e esqueci de entregar. E aí, meu amigo, você fica com uma alcunha que não está entregando. E aí eu comecei a pensar em como estaria daqui 5 anos. E eu falei que, eu vi, o Felipe, Vinícius, que o meu nível de competição era muito alto e eu ia estar carregando o piano, com muito respeito. E eu não queria carregar o piano, eu queria ser o banker. Né? Eu queria ganhar o bônus lá de 7 dígitos, né? Queria estar na área comercial, no front office. E eu falei, cara, não vai acontecer aqui. E eu falei, vamos de novo, né? Acho que pela 5ª vez na vida eu dei o F5, como disse o presidente da Microsoft. Resetei. Cara, pedi demissão, saí de CLT na 6ª, na 2ª eu era agente autônomo, sem salário, sem nada. Quero até agradecer muito um cara que me ajudou muito, que é o Antônio Gabriel Malta, que é um dos sócios da Faros Investimentos. Na época eu não fui para Faros, foi para uma outra instituição. Mas o Gabriel me ajudou muito, sou muito grato a ele, extremamente. Não tinha como nem pagar minha comida quando eu virei agente autônomo, era muito difícil. E eu trabalhava que nem um lunático, abrindo 14 contas por mês. E aí, em 3 anos, eu fiz uma carteira de 60 milhões de reais e fui convidado a ser sócio desse escritório. Eu tinha um equity pequeno, mas, cara, isso mexeu muito, me deixou muito motivado. Mas a minha principal decisão de mudança foi a visão que eu não iria crescer como eu gostaria dentro dessa instituição que eu estava. E aí eu falei, cara, eu não quero assumir isso. Como diz lá o Garden, na Procura da Felicidade, ele vira pro filho dele e fala, cara, não deixa ninguém te dizer que você não é capaz. Acho que esse foi o meu estalo ali. De novo, esse filme me marcou. Cara, eu lembro, eu assisti esse filme também, para quem não reconhece pelo nome, é um filme com o Will Smith e com o filho dele, o Jaden, bem pequenininho, né, que é baseado em história real, né, de um cara que não era do mercado financeiro e que um dia vê na rua um cara saindo de uma Ferrari, né, e ele pergunta, cara, o que você faz para conseguir a Ferrari? O cara falou, sou do mercado financeiro. E ele bota na cabeça que é isso que ele vai fazer. Enfim, não vou dar mais spoiler, não assistam. Mas eu lembro também que a primeira vez que eu assisti, eu paguei um mico horroroso, porque eu assisti isso num ônibus de excursão. Eu trabalhava e com uma equipe grande, a gente estava indo de uma cidade para outra, né, e aí o danado do motorista resolveu botar esse filme, cara. Eu chorei que nem um bebê.
Foi horrorosa a experiência de assistir em público esse filme. Cara, você não sabe, Felipe. Paguei um mico horrível, cara. Tem horas que eu não consigo lembrar. Em 2019, se ficar emocionado, desculpa aí, mas em 2019 ele vinha para XP, para um evento da XP. Meus amigos sabem dessa história, os que estavam lá, eu estava na bancada e falei assim, ó, eu vou falar com esse cara. E aí, cara, o coração acelerou, né? O pessoal falou assim, tá, Gil. Aí eu liguei pro sócio da XP e falou, não, eu vou tentar aqui, tô até agora esperando esse vou tentar dele. Cara, e aí, cara, por uma conexão muito louca de acreditar no invisível. Acho que pra todo mundo aí, cara, tem uma hora que você tem que acreditar no invisível. Quem não acredita no invisível não pode, não é que não pode, mas vai ter um pouco mais de dificuldade para algumas transformações disruptivas, vamos colocar assim, como o Vinícius tem criado. E você, Felipe? Por quê? Porque eu falei que ia falar com o cara. Para que você que tá aí, ó, sem querer, as fotos estão aqui, tô mostrando pro pessoal, vocês não podem ver as fotos, mas, cara, foi incrível, cara, foi incrível. Fui lá, invadi, não era convidado, ninguém me deu o crachá bonito, o cartão de entrada, mas, cara, eu me conectei com o cara na plataforma. E olha o que foi o grande sacada. Como o Brasil tem pouca diversidade no mercado financeiro, e eu fui muito bem arrumado para esse evento, eu tenho certeza que das 10 mil pessoas que estavam ali, o Chris Gardner sabia que eu era um cara diferente, porque eu estava muito bem arrumado com um sapato que brilhava, um sapato cubano marrom, e eu fazia tipo o Cobra Kai. Quando ele fazia pra cá, eu fazia também. Eu sou hipnotizado, todo mundo sabe que eu sou louco por esse cara. No final eu falei assim pra ele, cara, posso ir lá atrás? Eu não sei o que ele falou, cara, eu fui pra lá, meu inglês era muito ruim, ainda continua sendo, mas eu falei pra ele assim, thank you for everything, sei lá o que eu falei, in my past I am waiter, e o cara foi lá e foi. E aí eu consegui falar com o cara. Cara, Felipe, quando eu voltei, os amigos sabiam, eu estava em estado de choque. Eu não conseguia falar, eu chorava copiosamente, assim, que era um sonho, cara. Em 10 anos, eu apertar a mão do cara que me inspirou a trabalhar no mercado financeiro. Ele não deve lembrar de mim, mas, cara, ele é muito especial na minha vida. Mas é muito legal isso, né? Como é que uma mudança na vida de um cara que geracionalmente é muito mais velho que você, de um outro continente, num outro país, numa outra... Imagina, num outro universo, motiva pessoas como você e vai continuar motivando pessoas como nós, como você, como nós, provavelmente por muito tempo ainda, né? Então, olha a importância, né, de seguir seus sonhos e de realmente fazer acontecer. Bem legal. Ô, Gilvan, queria voltar um pouquinho ali por curiosidade mesmo, um pouquinho que você comentou que há 12 anos atrás você estava como garçom, né? E acho que depois você acabou indo para o BTG. Talvez eu não capturei exatamente como é que você fez essa... Como é que você bateu lá no BTG nesse momento, né? E imagino que... Como que você contou um caso que te marcou muito, que foi essa entrevista já no BTG, que você não conseguiu pegar o cargo, mas acho que uma coisa que as pessoas também... não foi a única vez, né? Você deve ter tomado muita porrada na vida, entendeu? E nessas pessoas acabam desistindo, mas você foi resiliente e continuou, né? Até conseguir. Eu queria entender um pouco mais essa transição ali que você fez do lugar de garçom até parar no BTG, contar um pouquinho mais dessa história. Boa, Vinícius. Cara, boa pergunta. Vocês estão aqui me botando no corner aqui, mas vamos lá. Cara, acho que são simples, são pessoas em duas variáveis. A primeira variável é agradecimento. Eu queria agradecer muito a todo mundo que me ajudou a chegar aqui, mas é muita gente, cara, muita gente mesmo. Aos 27 anos eu era garçom no Extinto Tiramisu, no Botafogo Praia Shopping. Cara, era o chefe dos garçons. Era um desafio enorme, que eu tinha 25, tinha garçons que tinham o dobro da minha idade, às vezes até o triplo, e liderar pessoas é muito desafiador, ainda mais você sendo jovem. E aí uma cliente me deu um livro, que é o Pai Rico, Pai Pobre, de presente. Eu li esse livro, fiquei muito, muito curioso, Vinícius, e fui avançando. Cara, e aí um cliente me indicou para a extinta Geração Futuro, que é a atual Genial. Aí eu cheguei nessa entrevista atrasado, com a roupa amarrotada, mas não sujo de tinta saindo da cadeia. Só para quem assistiu A Procura da Felicidade sabe da piada. Assim, você viu o spoiler agora? Olha o spoiler. Spoiler. E aí eu cheguei para essa moça e falei o seguinte, eu lembro o que eu falei, eu sei que eu falei o seguinte, o nome dela é Priscila Fracari, que eu tenho uma imensa gratidão. Eu falei para ela assim, eu não quero emprego, eu quero trabalho, se você tiver de trabalho, ele me dá. E ela deve ter ficado louca assim comigo. E ela falou assim, tá bom, eu vou te dar uma meta, você tem que tirar uma certificação em 3 meses, se você tirar, você tá contratado. Cara, e todo mundo reprovava nessa prova, Cara, eu fiquei estudando loucamente. E nesse mesmo Qual era a certificação? CPA 20. CPA 20.
CPA 20. Ambima CPA 20, é bom sempre a gente dar essa dica, né? Ambima CPA 20 é uma das certificações, principalmente para o mercado bancário, financeiro, é uma das principais certificações iniciais. E foi o que o Ivan falou, não é simples, não é fácil, porque ela já é nível gerencial, varejo ainda, mas é nível gerencial, então você tem que ter um conhecimento e se dedicar, sem dúvida. Total. Cara, e eu me lembro, tá, no primeiro dia, Vinícius, imagine, cara, você que fez Santíssima Trindade da educação carioca, chega um cara com um terno feio, uma gravata que brilhava no escuro, alto, magro, senta do seu lado, e o cara pergunta, o que você fazia? E o cara fala, eu era garçom. Cara, os caras devem ter falado assim, pô, o nível de contratação da empresa tá muito ruim, né? Mas, cara, tem uma Margarete Knapp, que foi muito legal, é a secretária, eu cheguei lá, ela teve muito carinho comigo, ela falou assim, anda de cabeça erguida, faça seu trabalho e não dê satisfação para ninguém. Cara, eu já me emocionei algumas vezes falando sobre isso, porque a Margarete foi incrível naquele momento, porque, cara, eu precisava de uma palavra de amiga, e logo assim que eu entrei na Geração Futuro, o Lírio Parisotto, ele não vai lembrar de mim, nesse dia eu estava com a gravata azul, bem clara, e uma camisa listrada preta. Era a visão do inferno. Desculpa o termo. E o cara deve ter olhado assim, cara, o que está acontecendo nesse lugar aqui? Estão botando só gente louca aqui para trabalhar. Cara, foi legal porque ali, Vinícius, eu comecei a chegar muito cedo, sair tarde. E, cara, em 3 meses tirei a certificação. Mas eu não te contei o ponto alto dessa história. Era um amplo salão. Aí o cara perguntou assim, e aí, você já tem a CPA 20? Responde como, né, Vinícius? Não. Você não tem ainda? Eu já fiz 5 vezes a prova e não passei. Foi o meu estímulo de primeiro dia, assim, de chegada, entendeu? Eu tive a Margarete de um lado e um outro cara. Um desses caras ele me encontra no mercado financeiro e não me cumprimenta. Eu trabalhei com um cara há quase 2 anos, mas eu acho que até hoje ele não engoliu a minha presença no mercado financeiro. Mas isso é da vida. Faz parte. Faz parte. E aí depois, Vinícius, cara, eu entrei na faculdade, eu já tinha acabado de ganhar uma bolsa, e eu era muito dedicado à minha faculdade, que era uma bolsa 100%, eu não tinha como pagar, eu não podia perder. Então, cara, eu não brincava, eu não falava, eu era focado em estudar. E você não sabe, o meu professor da matéria mais difícil tinha sido meu cliente como garçom. O nome dele é Miguel Baúra, ele foi superintendente da CVM, esse cara fez meu marketing lá dentro da faculdade, e ele era um cara muito querido, porque eu era o único garçom da pizzaria Tiramisu que o atendia. Eu simplesmente. E esse cara foi meu professor, era de mundo pequeno, né? Imagina se eu tivesse maltratado esse cara lá atrás. Cara, esse cara foi super genial comigo, então os professores me adoravam. E os alunos ficavam super irritados. E aí tem uma pessoa querida chamada Verônica Felski, que era do Safra, e tinha um amigo que estava no Itaú. E ela me indicou para um processo seletivo no Itaú. Eu fui para o Itaú com muita confiança. Aí, ô Vinícius, eu já botei uma camisa azul com gola branca, uma gravata vermelha. Já parecia sapato bicolor. Já parecia banqueira de Wall Street, Vinícius. Aí eu já era outro patamar. Cara, e aí o legal que eu queria falar da segunda variável de pessoas é quem indica. Quando eu fui para o BTG, fiquei interessado muito ao Gregório Voalides Faganello. Eu sou muito grato à família Faganello. Ele me indicou para um processo seletivo no BTG, eu fiz 7 entrevistas para o BTG, ia com um terno risca de giz, tá, Vinícius? Um terno risca de giz bonito. As recepcionistas torciam por mim, era absurdo, assim. E ela falou, olha, eu acho que você tá indo bem, hein? Mandou bem na entrevista, a gente ouviu, vai dar certo. Então elas começaram a torcer por mim, cara. 100 pessoas não teria chegado aqui. E eu fiz 7 entrevistas para o BTG Pactual, mas eu fui indicado pelo o Gregório Voalides, e o irmão dele era o head ali, um grande responsável da área de IPO do BTG Pactual. Então eu já cheguei bem indicado. Então, o que eu queria falar para finalizar aqui é networking. Por quê? Eu fui indicado por um sócio de uma área do banco, então eu já cheguei com um bom respaldo e sempre bem ali com pessoas queridas me proporcionando esse momento. Então, Vinícius, a minha trajetória do mercado foi Geração Futuro, Itaú, BTG Pactual, mas sempre pela indicação. No Itaú fui indicado, entrei na fusão com o Itaú Unibanco, fui da 2ª turma de formação de consultores do Itaú. E aí depois, o meu ex-chefe na Geração Futuro, o Gregório Voalides, me indicou para o BTG Pactual, e aí eu consegui entrar depois de 7 entrevistas. Chorei horrores, porque eu sou muito emotivo, né? Algumas pessoas sabem, e aquele dia foi marcante. Lembrei de, cara, todos os perrengues, de dormir na rodoviária Novo Rio, de ir para Carioca comer um salgado com refresco de 50 centavos,
o tênis que eu tinha, que durou uns 3 anos, já andava sozinho. Cara, vários perrengues, assim, que a gente não precisa falar, mas aquele momento ali, cara, foi bem punk. O que eu tiro como lição aqui, escutando você pela primeira vez agora, né, eu realmente estou escutando pela primeira vez agora, é algumas coisas, né? Primeiro, o network você fez sem estar pensando em benefício próprio, você fez desde que você estava na posição de garçom e atendendo as pessoas bem, tanto que o cara da CVM era o teu cliente ali, você não sabia disso. Então, isso eu acho... Eu levo isso muito para minha vida também, porque eu não sei onde eu li isso, mas cara, as pessoas se confundem, né? Você não é o seu cargo. Você pode estar num cargo legal hoje, mas você tem que fazer a mesma coisa, em qualquer lugar. Eu sempre faço da mesma forma. Hoje eu posso estar no CEO do Alta, mas nem sempre foi assim, né? Então, acho isso bacana de você. E outra coisa que você fala também é a questão da rede, né? Assim, também uma pessoa me falou uma vez, né? Você é uma média das 6 pessoas, assim, que você convive mais. Então, eu tento estar sempre com pessoas mais inteligentes que eu. É só assim que eu vou ficar mais inteligente. Não tem, pelo menos dando aqui minha opinião sobre isso daí. O mais interessante, eu só agregaria mais um ponto, que é o cara ser obstinado, porque não tem outra palavra. É obsessão, mais obstinação, porque, cara, para ter esse nível de foco, meu amigo, e a gente sabe o que né, porque eu acho que somos 3 muito parecidos, né, em relação a isso. E quem tem família, e a gente está falando, na verdade, de uma situação assim, não é o cara que começou com 18 anos, né? Não sei no teu caso, Gilvan, mas eu casei muito cedo. Então, eu com 23 anos, eu já era pai com filho, né? E eu estava no 3º período da engenharia, que eu digo, da minha primeira engenharia, porque eu fiz 2. Então, no 3º período da primeira engenharia. Então, eu sei bem o que é isso, né? Dessa relação de você não conseguir pensar em outra coisa a não ser, por exemplo, muitas vezes o sustento da tua família, né? Mas ao mesmo tempo você saber que se você estacionar só nessa visão do sustento da sua família, nada mais vai acontecer além disso, né? Então é algo complexo, cara, de se trabalhar na cabeça, né? Principalmente do pai, da mãe de família. E eu estou falando aqui, né, como homem e pai de família, mas isso acontece muito com mães solteiras, né? Ou mesmo mães casadas, mas que precisam estar nessa rotina dupla, né, entre mãe e muitas vezes a pessoa, o arrimo de família, né, a pessoa que sustenta a sua casa. E isso toma conta da gente, né? Então, você ter essa virada de falar assim, ok, entendo que eu tenho aqui minhas obrigações, né, mas eu tenho que estar ali, né, focado no que vai vir para frente. Eu quero mais e eu vou alcançar isso mais. Então, não tem outra coisa, não é obsessão, ou obstinação, enfim, queira chamar como você achar melhor, mas para mim isso também é um outro fator que talvez seja mais preponderante, porque você sabe que todo o resto vai vir a reboque, né? Quando você está focado mesmo, todo o resto vai vir a reboque. Muito legal você falar isso, porque eu fui pai aos 19 anos, foi assustador ali, porque eu tinha 19 anos, era muito jovem, mas a mãe da minha filha, minha amiga, ela super me apoiou e me permitiu chegar aqui também, sou muito grato a ela, sempre gosto de destacar. E tem algumas questões assim de como acho que o Vinícius ficou muito feliz, né? As pessoas me perguntam, mas o que foi o diferencial? Brilho nos olhos, um sorriso, cara, e uma vontade de oferecer o melhor para as pessoas, assim, o melhor de momento, sabe? Acho que ter sido garçom foi muito bom para mim, Vinícius. Por quê? Porque eu ganhei a virtude da paciência, de entender o outro, de entender como servir. Muitos que trabalham no mercado financeiro, eles acabam sendo vaidosos no tratamento com os clientes, não todos, mas alguns da indústria, com muito respeito. Não tem muita paciência, às vezes vem um cliente com pouco recurso e fala, mas cara, tá aí, maluco, pô. E eu, cara, foi muito legal que eu acabei entendendo essas pessoas, e como você falou, Vinícius, atrás de uma pessoa tem mais 5. Então, às vezes, tem uns 5 que tem a renda. Um grande amigo meu, que é um assessor também, que eu não posso citar o nome aqui, mas ele foi jogar tênis. E aí o cara que estava tocando bola com ele teve o maior cuidado de ensinar o cara a investir com R$100. Cara, esse cara com R$100 dava aula para uma família super rica do Rio de Janeiro. E os caras super ricos só foram pro meu amigo que falam assim, cara, se esse cara tratou bem um cara de R$100, esse cara vai me tratar bem. Então, eu tenho um pouco de crítica a essa questão de, vamos atender os melhores, os maiores clientes e vamos ter mais do mesmo, sabe, Vinícius? Então, assim, eu vou um pouco contra a corrente. Eu acho que tem muita oportunidade em regiões com IDH baixo, com péssima renda per capita.
Eu sempre falo que acho que todas as profissões do Brasil são um jeito de jogar bola. Aí você vai pensar, mas como assim um jeito de jogar bola, Gilvan? Só 3% dos jogadores de futebol brasileiro ganham salários acima de 100 mil reais. Mas é uma paixão de um garoto de uma cidade pequena ou de um lugar pobre, com pouca IDH. Né? Quando eu falo lugar pobre, é um lugar com pouco IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, esses lugares com desenvolvimento, pouco desenvolvimento humano, a gente cria uma ambição de ser um atleta de futebol. É inegável isso, desculpa, é da cultura brasileira, tá? Porque a gente sabe que tem uma ascensão, mas o que não contam para esses atletas é que apenas 3% ganham um salário acima de 100 mil reais. A grande maioria ganha um salário, 2, 3 salários mínimos, tá? E esse é o desafio. Então, esse momento, para mim, é muito especial de criar a empresa, porque eu quero mudar os atores, mudar o palco. Eu acho que não precisa ser sempre os mesmos padrões. Calça cinza, blusa azul, Faria Lima. Sobrenome de peso para você viver isso. Se a gente quiser mudar o Brasil, Vinícius, é na renda. E eu gosto de falar sobre renda. Por exemplo, o Brasil teve 1 milhão de pessoas entrando na Bolsa de Valores. Todo mundo comemorou, Vinícius. O que ninguém entendeu é que a renda média desse 1 milhão de pessoas foi 6 mil reais. E a gente sabe que o mercado de ações é longo prazo. 6 mil reais, o cara não vai ter visão de longo prazo na média, né? Ele vai ficar fazendo day trade, ele vai operar mini índice, ele não pensa na construção de patrimônio de longo prazo. Então, um dos meus focos aqui é ser uma solução educacional para ensinar as pessoas educação financeira, produtos de investimento e tentar criar conexões com assets, com agentes autônomos, com bancos. Quero agradecer aqui a Infebraban, que ano passado me convidou, Vinícius, para fazer um projeto de igualdade racial em Salvador. E eu, cara, ali fui, como você falou, Felipe, fui muito focado. Fiquei 15 dias dando aula e fiz uma aprovação média de 75%. A CPA 10, que foi a prova da época, tem um índice de aprovação de 53%. Então, eu fiz 75% de aproveitamento com 60 jovens que não tinham contato com o mercado financeiro. E ali, tem até vídeo meu aí falando sobre isso. Cara, são mais 60 pessoas que vão diminuir essas novas gerações para aumentar a renda. Que já deu a virada, né? É exatamente isso, porque a empregabilidade no mercado financeiro, ela depende de certificação. Na grande maioria, na larga maioria das vagas disponíveis. E aí tem um detalhe nessa história toda que a gente está falando, você tocou muito bem, o mercado financeiro é muito feito, sim, pela elite, a gente sabe disso, até porque para você ultrapassar, muitas vezes, a barreira do tomador para o investidor, são algumas gerações, né? Então, o que se observa muitas vezes eu sei que o mercado financeiro funciona para mim, mas eu estou nessa ponta de sempre estar tomando crédito e pagando juros, e nunca na ponta dos juros servirem como remuneração ao meu capital. Essa virada, né, de posição, e que obviamente gera, né, um gosto de liberdade a partir do momento que você consegue fazer essa virada, ela demanda planejamento, e muitas vezes planejamento de longo prazo, né? E parte do conhecimento do que você se propõe também é pegar esse cara que está endividado, né? Isso eu já vi nas suas palestras, né? Pegar esse cara que está endividado, que só pensa em sustentar essa dívida e muitas vezes ampliá-la, né? E começar a ensinar o básico da educação financeira pessoal para que ele consiga equacionar o custo, a administração da vida dele, do custo de vida dele em relação ao potencial de renda que ele tem, e não o contrário. Você acha, cara, que esse é o ponto hoje muito do trabalho que você desenvolve? Claro, existe um trabalho com o jovem, que ele é fundamental, mas a galera que já passou dessa fase inicial, que já está, na verdade, nessa outra ponta, tem espaço dentro do teu projeto? Sua pergunta é muito, muito boa, mas muito boa mesmo. Por quê? Para você que está empreendendo, eu vou te falar uma coisa que eu achava que era maior balela. Entender a persona. Entender o que você quer entregar. Às vezes você quer empreender, quer fazer alguma coisa, mas você não entende sua persona, quem é o seu consumidor final, você não sabe o que você é. E eu queria agradecer um cara que um dia eu fui fazer uma palestra, ele foi fazer uma palestra e eu fazia muita palestra, ele falou assim, só sobe no palco quem tem um produto para vender. E eu estou há 3 anos tentando achar esse meu produto para vender. E no primeiro momento, meu produto para vender era essa ideia de educação financeira, mas não era, na verdade. Porque eu acho que essa parte tem pessoas incríveis, como Nath Finanças, a Bia da Barcos, a Natália Arcuri,
cara, o Serbase, que eu bebi na fonte do Serbase. Então, eu acho que o grande ponto do meu negócio, Felipe, é o seguinte: tá bom, você já sabe que você tem que arrecadar mais e gastar menos, tentar fugir do cartão de crédito e do cheque especial, que são, hoje, um dado: 70% das famílias brasileiras estão endividadas. E os dois maiores vilões, cheque especial e cartão de crédito. Isso aí é dados da FEComércio, né, e do Serasa também. Olha, a minha atuação é o seguinte: eu economizei. Como eu vou aumentar esse patrimônio ao longo do prazo? Porque a gente sabe que tem R$1 trilhão na poupança, 5 trilhões em fundos de investimento, tesouro direto vem crescendo, fundo imobiliário também. Mas pergunta para a pessoa, que você que está aí, faz uma pesquisa, que está nos ouvindo, pega 10 pessoas e pergunta assim: como é vai em todos os seus amigos, dependendo da sua renda per capita e do seu IDH, você vai ter uma alta taxa de sucesso. E isso é um estudo, tá? Tudo que você aumentar IDH e renda per capita, você vai ter boas respostas. Tudo que tiver menor IDH e renda per capita, você vai ter uma outra resposta. Até para fazer isso, antes da minha proposta de responder, você tem 3 colégios públicos, tá, Vinícius? Você tem o da Zona Sul, do Rio de Janeiro, você tem o da Zona Norte e você tem da Baixada Fluminense. O da Baixada Fluminense ele vai ter um distanciamento muito longo do conhecimento que tem essas duas áreas. Então, a Baixada Fluminense não tem um bom IDH e acho que a gente tinha que atentar para isso. Tá? Então, nesse cenário aí, tentar achar uma solução é importante. E aí você pergunta para os seus 10 amigos: e aí, o que você investe? Como você investe? O que você faz? Ninguém sabe. O brasileiro tem muita resistência a empreender, saindo do perfil conservador, né? A API, Análise de Perfil de Investidor. Quando você sai do perfil conservador, o brasileiro, na média, ele não consegue entender, por exemplo, a ideia de uma startup. Eu acredito que Vinícius, que tem o Walter, sofreu um pouco para tentar vender essa hipótese, só conseguiu vender essa hipótese mais fácil quando ele foi acessar outra camada, a camada moderada e arrojada, que compra equity de empresa, que investe comprando mútuo, mútuo, quando eu digo compra um pedaço da empresa e converte isso em ação no futuro. Que utiliza, por exemplo, debêntures, venture debt, então faz uma estrutura de private equity, que é o investidor anjo, que é o capital série A. Isso não está na outra base do perfil conservador. Então, o meu foco hoje é tentar ensinar para a camada conservadora que ele consegue fazer uma construção de renda no longo prazo muito mais eficiente dos produtos conservadores clássicos, né? Criar portfólios inteligentes, usar ETFs, eu vejo pouco o Brasil falando de ETFs, e eu acho que tem muito mercado aí. Eu acho que o brasileiro, para finalizar, que a minha fala está longa aqui, se deixar eu falo muito, parece que o brasileiro está chegando no final da festa. Todo mundo ganhou dinheiro na renda fixa, sem risco. O Brasil, em 2002, tinha uma taxa de 22% e está em 2,5%. Mas a massa com mais poder educacional e de renda surfou essa onda. A classe mais necessitada de renda e educação chegou no final da festa, com o Selic a 2%, tendo que comprar bolsa para tentar fazer patrimônio, ou day trade, ou mini índice. Então, acho que todo mundo chegou no final da festa e agora tem que ralar um pouco mais para alcançar. O Gilvan, eu queria puxar o assunto um pouquinho para uma parte da sua carreira, que foi ali do Banco Maré. Até um pouco a ver aqui com o meu mercado, né, de criptomoedas, eu sempre conhecia eles assim, mas um pouco distante. Eu nunca fui a fundo na operação do Maré, mas a gente ouvia falar, né, que eles criaram a moeda palafita e algumas coisas assim. Mas você foi CFO lá, né? Eu queria que você talvez contasse pra gente um pouquinho o que era o Banco Maré. Né? Eles ainda estão operando. Qual era a proposta? Como é que foi essa empreitada que você ajudou? Primeiro, agradecer muito a oportunidade. Mudou minha vida, né? Mudou muito. Como eu te falei, não dá para chegar em lugar nenhum sozinho, tem que ser sempre grato. Um abraço ao Alex do Banco Maré, que super me deu uma oportunidade. Logo assim que eu cheguei no Banco Maré, eu fui convidado para ir em Genebra, não conhecia a Europa ainda, fiquei lá 10 dias com tudo pago. Então, eu sempre falo para todo mundo, investe no conhecimento que o retorno é exponencial. Assim. E eu fui para Genebra fazer uma palestra sobre fintechs sociais e deu uma esticada na França, e na França deu uma emoção muito grande, né? Você começa a lembrar de tudo. E em Genebra, conhecer sobre blockchain e outras culturas foi incrível, mudou muito. O Maré é uma experiência muito rica, porque ele nasceu dentro de um complexo de favelas, né?
Se a gente para pensar numa favela, se você pensa rapidamente, criei um banco ou criei uma solução educacional, uma solução de crédito eficiente, com blockchain, com carteira, com vendas, com quioscos, que era o nome lá, você nunca vai pensar que foi na favela da Maré, você vai pensar que foi em Israel, né, Startup Nation, e foi lá dentro. Então, isso me chamava muita atenção. Foi uma experiência rápida, porque nessa época eu tinha outros negócios, eu estava construindo o Financeira Academy, que agora é Financeira Educação, e, cara, eu queria falar uma coisa importante que um grande amigo me ensinou. Se você está empreendendo, você tem que ter um pouco de foco no que você quer fazer. Nessa época eu não tinha tanto foco, eu fazia muitas coisas diferentes que não eram nem congruentes, sabe, Vinícius? Eu fazia muita coisa. E eu não estava me dedicando bem a esse negócio. E eu tinha uma visão de tentar levar produtos de investimento para o Maré. E o Alex falou assim, Gilvan, espera um pouco, a gente está trabalhando um pouco mais de tecnologia. E eu, cara, com uma sede de levar produto de investimento. Isso é paper, tá? Até a Paula Esteban, do IBMEC, fez um paper sobre isso, circula por aí. Eu fui o cara que fala assim, cara, tem que ter produto de investimento, acesso de crédito, microcrédito, que eu sou fã do negócio. E o Alex do Maré falava, não, eu quero tecnologia. Aí eu falei assim, então não tô vendo isso. Eu sou, como o Felipe falou, eu sou muito F5, né? Você viu que eu era garçom, apertei F5, virei mercado financeiro, estava no Maré, apertei F5. Falei, então tá bom. Então não concordo com essa visão, vou fazer outra coisa. Mas a gente é amigo, tá? De se falar toda semana, dele me ajudar com alguns projetos, me apresentar pessoas, que o meu networking com startups é baixo ainda, não é tão alto. Edutechs, né? Fintechs, a gente tem um pouco disso aqui também. Então foi uma experiência boa. E aí o que me chamou, o Vinícius? É que o Maré é dentro da favela da Maré. Então quando eu ia trabalhar, eu ia engomado, todo mundo sabe que ninguém nunca me viu de chinelo, de bermuda na vida. Mas eu soltava do ônibus, entrava dentro da Maré, então eles iam me buscar, sabe? É uma outra realidade, Vinícius, não é Faria Lima, boy. Cara, é você andar num negócio que é minúsculo, um por um, e cara, um valão a céu aberto, as crianças correndo. É uma outra visão de vida, sabe? Ali me mudou como pessoa, ali me falou de propósito, assim, como a gente vai mudar o futuro dessa geração que tá vindo, né? Porque se você demora 9 gerações, e esse garoto, só um ponto, né? O código do Bill Gates é muito bom. A educação está ficando para trás, sabe, Vinícius? O distanciamento educacional na pandemia está aumentando. Então, quando eu ia no Maré, eu falava assim, cara, a gente tem que criar uma solução para tentar reduzir, porque o Maré, ele convive, né, com essa coisa executiva. A gente tem ali uma favela, né? Ele também está em Paraisópolis, ele também estava no Nordeste. Mas é um case que eu gosto muito. Eu sempre falo para o Alex, vou falar que ele tinha que botar produtos de investimento ali, microcrédito, seguros, enfim. E aí a gente tinha essa divergência muito sadia, por sinal, e eu falei, cara, vou tocar outra coisa. Afinal, moral da história, você pode discordar das pessoas e pode querer fazer coisas diferentes, mas você nunca pode ser ingrato e cuspir no prato que você comeu. A minha vida mudou depois que eu fui CFO do Maré, porque eu comecei a ver a tecnologia, sistema, programação, fui para Genebra, tá? Não iria sem Genebra sem o Maré. E aí, quando eu voltei, cara, lá em Genebra, Vinícius, o VLT que nós temos aqui no Brasil, você paga com SMS. Eu vi a loja da Tesla. Cara, eu vi coisas que eu nunca tinha visto, sabe? Então, me mudou e eu sou muito grato a essa experiência. Você já conhecia Bitcoin e criptomoeda antes do Maré? Ou você começou a ter contato ali? Cara, o meu mestre de Bitcoin chama Dalmo. Eu amo o Dalmo. Dalmo é um cara incrível. Eu não conhecia muito, não ia muito a fundo, e eu tinha, Vinícius, sendo bem sério para você, eu sou formado no mercado CVM, né? Então, como o mercado CVM, quando o Bitcoin surgiu, eu era um daqueles que falava algumas loucuras, não publicamente, tipo assim, tem que confiar no sistema, né? É desregulamentado, isso aí, cara, é coisa de maluco, né? O Damon do JP Morgan fazer aqueles comentários que Bitcoin não era nada, não sei o que, não conhecia. No Maré, eu falei assim, o que é isso? E aí lá em Genebra, Vinícius, cara, eu conheci uns caras animais, assim, sabe, da Europa, falando desse negócio. Tinha um banco lá, que é o unicórnio da Europa, que é um banco que você muda a moeda que você quer pagar. Então, se você está na França, você usa o franco suíço, aí você faz um Swift. Cara, ali mudou minha cabeça. Ali, a minha inserção foi ali. O Bitcoin, ele tem um pouco disso. Eu acho que ele te desafia a aprender de novo, porque mesmo a pessoa acreditando ou não, você vai ter que sentar e estudar para
para ver que os conceitos que você sabia de economia, de algumas coisas, podem não ser tão, vamos dizer, sólidos. Pelo menos foi assim comigo, né? Então acho que foi ali que eu gostei muito do Bitcoin. Muito, cara. Eu hoje, cara, tem um documentário na Amazon Prime. A Amazon Prime não financia esse podcast ainda. Se você da Amazon Prime está escutando, por favor, né? Vem aqui, cara. Que é Bitcoin na África. Ali, Vinícius, não sei se alguém... Minha parte intelectual, ela varia muito entre filmes e livros. Eu quero agradecer muito ao xadrez. Eu fui enxadrista dos meus 17 até os 22 anos, disputando brasileiro, interclubes mundial, então mudou muito. Então, essa parte de cultura, eu agradeço demais ao xadrez. E tem um filme que chama O Menino que Descobriu o Vento, né, que quem assistiu, esse filme é incrível, baseado na África, muito bom, baseado numa história real, recomendo a todos assistirem 1h30, assim, o que esse garoto fez, cara, é inconcebível. E aí tem um documentário na Amazon Prime sobre Bitcoin na África, e é muito fácil você falar de Europa, Estados Unidos, aqui em Nova York, um mês, é muito fácil você falar de coisas incríveis em Israel. Trabalhar com abundância é fácil. Trabalhar com escassez é para poucos. Então, quando você vê uma ideia de criptomoeda salvando uma população super desfavorecida ao longo dos tempos, que tem ebola, que não tem saneamento básico, e ganhando acesso à renda, à transformação, cara, isso é de encher os olhos. Então, eu recomendo. Tá no Amazon Prime, Bitcoin na África, alguma coisa assim. É muito bom, vale a pena assistir. Cara, só pegando esse gancho, o Maré é algo, né, também é um case mundial. Assim como, por exemplo, né, o Maré tem a Palafita, que é exatamente essa moeda, plataforma blockchain, uma moeda própria, que nas comunidades onde há o Banco da Maré, né, serve exatamente como moeda de troca. Ela é uma stablecoin, ela está pareada ao real, né, mas mais do que isso, ela é bem antiga. Né, é algo, na verdade, que tem aí por volta, o Banco do Maré tem por volta de 7 anos, 8 anos de operação, se eu não me engano, com a Palafita. Assim como a Mombuca também, lá de Maricá, quer dizer, Maricá, município do Rio, também tem, né, um projeto muito robusto, também de uma moeda própria, esse, no caso, com o apoio, né, da Secretaria Municipal, que é a Mombuca. Né? E muito interessante que aqui a gente tem a nossa, vamos lá, né, as nossas Áfricas, né? E que as soluções também são idealizadas, são colocadas à prova, e mais do que isso, hoje, né, o Banco da Maré, posso estar enganado aqui, aliás, me corrija se eu estiver enganado, mas o Banco da Maré, eu acredito que esteja em boa parte das regiões do país, e aquelas que ainda não têm a chance de ter um projeto vinculado ao Banco da Maré, procurem, porque foi o que o João falou, e o João falou com muita propriedade por já ter, né, operado, já ter sido, né, diretor financeiro do Banco da Maré. Isso pode mudar a vida da população, né? E principalmente quando você fala de uma população que é subatendida, e não é uma população pequena, né, subatendida pelo sistema bancário tradicional. Né? A gente fala de praticamente 40% da população adulta não ter acesso ao sistema bancário tradicional. E quando a gente fala de sistema bancário tradicional, a gente está falando só de linha de crédito, microcrédito, como o Gilvão falou muito bem, ou de investimentos, nem conta corrente. Então, a mudança, ela começa exatamente no acesso. A partir do acesso vem a necessidade da informação. O que eu vou fazer com isso? E essa relação, ela vai sendo escalonada, e obviamente a gente volta naquela questão das 9 gerações. A cada passo que se dá, né, em integrar essa população ao sistema financeiro, mas com suporte, não adianta simplesmente pegar e jogar lá dentro, com suporte, com educação, essa diferença geracional, essa lacuna gigantesca entre gerações diminui. E é importantíssimo a gente tocar novamente, né, nos nomes do Banco da Maré, no projeto lá da Secretaria de Maricá, com Mombuca, e principalmente nessa relação que o Ivan tocou muito bem, que modelos daqui estão sendo exportados, e a gente também traz muita expertise de lá para cá. Né? Você falou com propriedade, cara, o Banco da Maré, na verdade, me proporcionou uma ida à Suíça. Né? Eu não teria condição de ir a Genebra, dar uma palestra sobre fintech se não fosse o Banco da Maré. E é dificílimo a gente ver aqui internamente, dentro dos maiores programas e dos maiores eventos sobre o tema,
por exemplo, ter espaço para projetos semelhantes. E moeda social, meu amigo, cara, muda. Banco Palmas está aí, né? Banco Palmas é uma história, né? Foi a primeira moeda social do país. Até mandar um abraço pro Banco Palmas, criou uma moeda social. Pois é. Eu queria aproveitar fazer um comentário também com relação ao Bitcoin, né? Porque o Bitcoin, eu percebo isso no Walter, mas antes de ter o Walter eu já percebia, assim, muitas pessoas tiveram acesso a, vamos dizer, um produto de investimento dessa forma. Nosso cliente aqui, boa parte deles, ele comprou Bitcoin, porque o acesso é baixo, por R$25, R$30 o cara compra, e ele não tem conhecimento de CDI, CDB, LCI, essas coisas todas do mercado financeiro. Então eu falei muito isso com o Felipe antigamente, né? O cara deu um salto, ele saiu ali nem da poupança ele conhecia, ele já foi para um investimento que a gente tem super especulativo e, né, com várias dificuldades. Mas a partir daí pode ser que ele tomou ali e agora ele vá conhecer sobre os demais. Então acho que o Bitcoin faz muito no acesso do investimento, né? Ele deu uma democratização, ele enriqueceu muitas pessoas eu realmente conheço que mudaram de vida por conta disso, né? Então eu queria, não sei se talvez se o Gilvan pode comentar um pouquinho essa visão. Muito boa pergunta, tá, Vinícius? Agora eu entendi porque você é o cara estratégico, cirúrgico. Quando você pega as famílias ricas, isso demorou um pouco para cair a ficha, como dizem, né? Por que demorou para cair a ficha e conseguir fazer essa ligação? Porque a gente olha para o mercado financeiro e todo mundo começa a pensar em ficar rico. Quase todo mundo pensa assim. Queria te falar o seguinte: tem uma parcela de verdade, mas não é 100%. As grandes famílias, elas querem fazer uma proteção contra o risco inflacionário. A grande preocupação nunca é uma rentabilidade absurda. A grande preocupação é igualar e superar a taxa de inflação ou a inflação dos alimentos. Então, quando você vai falar de inflação, você tem algumas variáveis interessantes. Você usa o IPCA, que é o oficial do Brasil, você usa o IGPM, uma discordância. O IPCA tem 300 itens na sua composição. Eu acho que em uma cesta básica tem mais de 300 itens. O IGPM, ele fala do atacado, mas ele tem um pouco de construção civil, né? E eu estou falando atualmente de inflação dos alimentos, Vitor. Então, dentro dessas três variáveis, o grande investidor, ele sempre quer ou superar a inflação do varejo, ou a inflação do atacado, ou dos alimentos. A gente criou uma cultura de tentar ficar rico no mercado financeiro. Mas ficar rico no mercado financeiro, você tem que ter uma taxa ao ano de ganho de 20%, 15%, para você dobrar. Tem uma conta que divide por 7,2 que você vê o tempo que você demora. Felipe, que é um grande entusiasta, pode falar um pouco mais sobre isso. Mas então o mercado financeiro, ele é para remunerar o seu patrimônio. Ou seja, você tem uma reserva a remunerar. Ele não é para você ficar rico. Rico assim, fiquei rico. Ficar rico é você ter informação privilegiada, comprar a opção da Petrobras e ganhar muito em 5 dias. Isso é ficar rico. Mas ficar rico aqui demora esse tempo. Você compra uma ação, essa ação a R$10, Magazine Luiza demora 3, 4 anos para virar 250. Você tem que comprar todo mês. Não aparece Magazine Luiza todo ano, só para a gente lembrar. E você tem que fazer uma compra ali para acertar isso. Então, assim, e esse é um raciocínio que eu sempre gosto de botar na média, sabe? Então, a ideia do mercado financeiro é preservação de patrimônio. E isso é tão verdade que quem ganha dinheiro, na verdade, é quem faz o IPO e vende suas ações para o mercado, né? A minha linha de receita é essa. Quem faz o IPO, quem tem a economia real, é que traz o ganho mesmo representativo para esse negócio. Aliás, na verdade, o discurso do Gilvan, ele é muito alinhado ao discurso de um outro hiper convidado nosso, parceiro do Walter Talks, que é o William Ribeiro, que é um dos maiores youtubers sobre educação financeira, que esteve com a gente aqui há pouquíssimo tempo e está num episódio incrível também, falando com a gente exatamente sobre, entre outros assuntos, sobre essa questão. Né? Ele foi um cara que empreende desde os 18 anos e ele fala, olha, o mercado financeiro não me deixou confortável. O que me deixa confortável, na verdade, é o que eu produzo na economia real. Né? Então, o mercado financeiro ele é feito exatamente para que haja um sistema de proteção contra intempéries, vamos dizer, contra variáveis que possam me afetar, sejam a variável, desde a variável cambial, né, a inflação, a variação da própria taxa de juros. Então, com essa visão, você vai agregando
acumulando, né, resultados positivos, né, sem necessariamente estar exposto a riscos desnecessários. Né? E, mais uma vez, é uma visão de longo prazo. O brasileiro médio, que a gente se inclui, sem dúvida alguma, somos sim curto-prazistas. E possivelmente esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de quem trabalha hoje com educação financeira. Mudar, ou tentar ajudar as pessoas a mudar a dar essa virada, a começar a pensar, na verdade, no longo prazo, ao invés de ficar rico da noite para o dia. Porque para que isso aconteça, você provavelmente vai ter que incorrer em riscos elevados. Eu acho que, na verdade, a chance de acontecer é mínima. Então, quando o cara tem um pensamento muito de curto prazo, ele chega no Bitcoin, porque ele ouviu falar que o Bitcoin subiu muito, mas ele chega no Bitcoin talvez da pior forma, ele chega até numa pirâmide. O cara ele vai lá, tá rendendo 10% ao dia e tal, e ele vai perder o dinheiro, né? Porque aquilo não é real, não tem fundamento nenhum, não tem nada a ver com o Bitcoin, só o Bitcoin virou uma fumaça no assunto. Então a gente percebeu, temos clientes assim que talvez tomaram uma porrada assim, alguns entenderam e voltaram para o mercado, outros desistiram e falam mal. Então é um desafio enorme que tem na parte educacional. Acho que também de pensamento, né? É difícil você pensar no longo prazo, mas é a única forma. Se você ficar tentando acertar a ação do momento, a criptomoeda do momento, cara, a chance é muito baixa. Você não vai conseguir dar um super tiro ali, você não vai conseguir. Esse é o desafio, né? Por exemplo, quando a gente começa a voltar no passado, o Vinícius, e pensar, primeira crise, como disse o Michael Douglas no segundo Wall Street, foi as tulipas, né? Os caras começaram a perceber que as tulipas tinham um valor invisível no longo prazo. E aí começou o primeiro problema. Então, depois você tem ali a prata, na década de 80, o livro do Ray Dalio, Princípios, fala sobre isso, né? Você tem depois o choque do petróleo. Você vai tendo uma série de encontros de pessoas que falam assim, eu quero ficar rico muito rápido. Por exemplo, a bolha.com vem dessa anomalia, a crise da grande moderação em 2008. Todo mundo que começa a querer acelerar os retornos, né, aumentar os ganhos, eles pagam um preço muito alto, a economia paga um preço muito alto. Tem um livro que eu tenho aqui que chama Maldição do Petróleo. Cara, é uma aula sobre o problema do petróleo para os países, né, principalmente para a África, por exemplo. Então, o que a gente tem que tentar fazer no Bitcoin, e já é difícil, Vinícius, não sei se a gente consegue mais, é tirar essa visão de tipo, a peça mais bonita do tabuleiro é o Bitcoin e aqui vai. Eu acho que ele tem tudo para ser, mas, e aí vem o esperto, né, o especulador na história, que usa o Bitcoin, a sua genialidade, a criptomoeda, para desconstruir essa coisa que pode mudar. Por exemplo, a gente está vendo o Joe Biden emitir 1,9 trilhões em dívida. Eu não defendo aqui, não quero fazer nenhuma defesa primeiramente, mas eu queria perguntar o seguinte, quem vai pagar essa conta de um déficit de 23 trilhões que os Estados Unidos está construindo? Alguém vai pagar essa conta. Então, você começa a perder um pouco a confiança no sistema. E aí você começa a criar uma confiança em novas oportunidades, né, Vinícius? Eu acho que você é o cara mais sagaz aqui para falar sobre isso, porque toca um negócio disruptivo. Eu acho que todo o erro do governo cria uma aderência ao Bitcoin. Não, é exatamente a tese que eu acredito. O grande problema assim, acho que as pessoas têm, no geral, elas não conseguem enxergar esse problema. Então, elas sofrem do problema porque a gente está falando de algo que está acontecendo nos Estados Unidos, que vai refletir no Brasil, e vai diminuir o poder de compra do cidadão normal brasileiro. E ele não está se protegendo disso, ele só está tomando na cabeça. Né? Sim. Porque ele não tem o conhecimento, que é uma das primeiras coisas que você falou no podcast aqui. Ele não tem o conhecimento de como se defender disso. Eu acho que o desafio que o Walter tem, enfim, de pessoas como você tem, é de divulgar esse conhecimento, né? Que você tem, talvez tem defesas, né, contra ingerências nesse caso do governo, mas podem ser outros tipos de ingerência que aconteçam. Então, eu acho que é esse desafio agregado ao desafio da linguagem, né? Que é, na verdade, tornar esse conhecimento algo acessível. Né? Não para o cara que é formado em economia e fez MBA e entendeu em finanças, mas para o cidadão comum, que é formado ou que não é formado, entendeu? Aquele que não tem formação, que era o desbancarizado e que é talvez um dos que mais sofre, por exemplo, com a inflação dos alimentos, que é invisível quando você olha o IPCA. Né? Invisível.
O IPCA, para mim, ele perdeu muito da sua confiança. Desculpa falar isso aqui com muito respeito ao IBGE, quem sou eu para criticar, mas ele perdeu um pouco do seu valor. E só pegando, Felipe, eu não quero deixar passar, eu até te cortei, desculpa, não, que é o seguinte, quando eu fui em Genebra e falei que o Brasil tinha 40 milhões de pessoas desbancarizadas, Vinícius, as pessoas acharam que eu estava um pouco louca, de certa forma, porque você não tinha esse dado tão mapeado. Veio uma pandemia e mostrou, né? 68 milhões de pessoas foram atrás do auxílio emergencial, mas a Caixa Econômica abriu mais de 40 milhões de contas. Tanto que queria até fazer um business separado para fazer um IPO da área digital da Caixa Econômica. Por quê? Porque é muito desbancarizado. E esse desbancarizado, ele paga um preço alto. Produtos de investimento de péssima qualidade, taxas abusivas. Queria agradecer demais ao Pix. Todo mundo sabe que eu sou fã do Roberto do Castelo Branco. Gosto demais da gestão dele, acho que ele faz coisas incríveis. Você tinha péssimo produto de investimento, uma experiência, um preconceito, se você não sabe. Então, quem é ignorante paga caro no Brasil. Cheque especial e cartão de crédito. Só complementando aqui essa situação que ele estava falando, Vinícius, só trazer esses dados. O Instituto Locomotiva, pesquisa de 2019, tá? Do Instituto Locomotiva, fala exatamente isso, tá, Gilvan? 1 a cada 3 brasileiros não utiliza o sistema financeiro nacional, ele não faz parte, ele não é cadastrado, ele não tem uma conta, ele não tem acesso ao sistema financeiro nacional. Só que, dentro desses 40, 45 milhões de subbancarizados, grande maioria é mulher, com praticamente 60%, negros, praticamente 70%, e os pertencentes à classe C, D e E. Então, nesse caso, não é puramente uma opção não ter conta. Como que eu conheço pessoas que falam, olha, sinceramente, estou cansado de banco, etc. A partir de agora, vou fazer tudo via ou cripto, né, só fintech, não quero mais banco tradicional, ou quando o cara pira mesmo, vou fazer tudo no dinheiro, pronto, acabou. Quer dizer, ele esquece, na verdade, que ele está exposto à inflação, né, ali com perigo de transacional gigante. Mas ok, é a decisão dele. Isso é uma opção. O que a gente está falando, na verdade, desses 45 milhões, grande parte desses é a única saída. Não é a opção não estar no sistema financeiro nacional. E aí, quando você consegue dar a opção para ele, como foi o caso da Caixa Econômica, em que o auxílio emergencial só viria se ele abrisse uma conta poupança, uma conta digital dentro do sistema da Caixa, ele não pensa 2 vezes. O que vai vir a partir daí, ninguém sabe ainda. Mas você falou, o negócio é tão grande, né, que se estuda, por exemplo, que isso se torne um braço operacional apartado da holding CEF, da holding Caixa Econômica, que talvez, de repente, vai virar até uma empresa a ponto de ser listada em bolsa. Você enxergar o tamanho do negócio, algo que, se não fosse a pandemia, não teria acontecido. Né? Eu queria comentar um pouquinho da fala do Gilvan sobre o IPCA, né? Porque eu nem sei qual o valor que está, mas assim, você pergunta para qualquer pessoa que vai no mercado, eles sentiram ali 30%, 40% de aumento na veia, né? Na conta. Na hora de pagar tá muito mais caro qualquer coisa de alimentos. E a escola, tem uma escola de economia que eu gosto, que é a escola austríaca, que ela fala muito do imposto invisível, que é o imposto inflacionário. Que é exatamente assim, não é um imposto que você tem ali, que vem um cheque, mas que ele afeta muito, principalmente quem tem menos renda, né? Porque é o último a ser afetado. Porque a inflação está sendo criada, como o Gilvan bem pontuou, está começando lá nos Estados Unidos. O Biden está imprimindo bastante dinheiro lá para conter um pouco da pandemia. Isso vai chegar aqui de efeito de inflação, né? É só assim que... E é um imposto invisível ali, um imposto que acontece aqui, a pessoa não tem proteção. Queria perguntar para o Gilvan, para ele comentar um pouco, porque eu acho isso muito cruel. Porque o governo que está ali para te ajudar, na verdade, está te fudendo. Então, isso é muito cruel. Não, esse seu raciocínio é muito bom. Curiosamente, eu postei no meu Twitter o seguinte raciocínio. Em economia, o tradicional, e no mundo, a gente tem uma preocupação que as pessoas não estão enxergando. Existe uma coisa chamada em tecnologia, chamada lei de Moore. A cada 18 meses, tudo que você tem de programação muda. Por exemplo, a Netflix, ela só é Netflix por causa da lei de Moore. Porque se ela tentasse Netflix há 6 ou 8 anos atrás, ela não ia conseguir, porque não tinha nuvem, porque não tinha um streaming tão rápido, não tinha 4G, 5G. Esse deve estar se perguntando assim, mas Gilvan, por que você está falando de lei de Moore para me responder? Porque a gente está bebendo o que a gente viu na década de 40, 50, 60, 70 em economia.
né? O Brasil, poucas pessoas lembram, eu gosto de lembrar todo dia, o Plano Real tem 25 anos. Ele veio de um problema inflacionário. Então, não adianta a gente ficar bebendo de uma fonte antiga um mundo novo, um mundo que a inflação está muito alta. E por que eu estou falando isso? O IGPM, né, o Índice Geral de Preços ao Mercado, que é o índice do atacado, que tem 3 componentes, dentro dele é um combo, 60% IPA, 30% IPC, que é o Índice de Consumidor, e 10% NCC, ele tem acumulado 24% nos últimos 12 meses. E em economia, a gente aprende o seguinte, Vinícius, taxa real. Taxa real é o meu ganho bruto, vamos dizer que tenha sido 10%, e é a inflação oficial do Brasil, que é o IPCA. Vamos dizer que o IPCA está aí em 5%. Então eu pego o meu ganho bruto de 10% e tiro o IPCA e ganhei 5%. Cara, posso te perguntar? E se a gente fosse fazer a taxa real do Brasil? E aí o pessoal fala o seguinte, taxa real do Brasil hoje está 0,76%, que é Selic 2,75 e tal, tá bom. Mas se a gente usasse a taxa real com o IGPM, que é 23%, pô, acabou, seu dinheiro perdeu o valor pro índice de atacado, né? Se você usasse, por exemplo, a taxa real com a inflação dos alimentos, com o preço do arroz, que é 55%, e aí, para finalizar, quando eu estive em Genebra, eu estava muito orgulhoso, né? Isso foi 19. Eu fui almoçar com um banqueiro português. Ele falou o seguinte, Gilvan, você está enganado. A inflação no Brasil é muito maior do que você está vendo. E hoje, cara, excepcionalmente hoje, Vinícius, eu fui fazer compra. Normalmente eu não fazer compra. Cara, fiquei assustado. Eu acho que a gente não volta mais os preços que a gente tinha. Cara, o iogurtezinho supérfluo, tá? Era R$1 há 9 anos atrás. Tá R$2,30. Aquele iogurtezinho pequenininho, a unidade. Gasolina R$7, Vinícius. E eu não consigo... E aí tem o Felipe que tem mais experiência acadêmica do que eu. Uma redução para isso. A gente está caminhando para um período inflacionário e a gente não está percebendo. E aí, só pegando o gancho, cara, a grande questão hoje mundial é exatamente essa, né? Isso não é um problema específico do Brasil, exatamente por tudo que a gente está comentando aqui, né? A liquidez excessiva, a injeção excessiva de capital no mercado, inflação. Muita gente pensa em inflação como aumento dos preços, mas inflação também é a perda significativa de valor da moeda, né? O aumento dos preços é uma consequência. No momento em que você precisa de mais moeda para comprar o mesmo bem, você perdeu o valor dessa moeda e necessariamente o preço, por consequência, aumenta. Então, a questão é essa, né? Você injeta mais dólar, por exemplo, no mercado, a tendência natural é que, se não houver escoamento para esse dólar, para uma taxa real ou para a produção real da economia real, a tendência natural é que esse dólar fique excessivo no mercado, logo perca valor. Isso é inflação. E os grandes players institucionais vêm buscando alternativas para se proteger exatamente dessa perda de valor do dólar. E um dos caminhos tem sido a institucionalização, vamos dizer assim, da alocação de recursos em Bitcoin. O que sustenta muito esse modelo que a gente vem observando de aumento gradativo do preço do Bitcoin ao longo aí, pelo menos dos últimos 12 meses. Né? A tendência de alta ela já existia, mas essa curva mais exponencial ela vem muito sustentada por esse modelo, e mais do que isso, porque os grandes bancos, quando esses players gigantes começam a entrar, os grandes bancos vão ter que mudar, e já vem mudando a sua concepção. Morgan Stanley acabou, na verdade, de lançar fundos em Bitcoin essa semana. Então, assim, essa estruturação do Bitcoin é uma pergunta mesmo, Gilvan. Agora, essa estruturação de grandes players e principalmente do aumento do volume transacional no Bitcoin, por um outro lado também, não, de certa forma, chama a atenção dos reguladores mundiais. O que eu quero dizer se até muito pouco tempo atrás se transacionava algo em torno de $1 trilhão em Bitcoin, eu estou falando de pouco tempo mesmo, um mês talvez, a gente chegou nesse markup. Se esse negócio vai a 10 trilhões com a entrada desses novos players, né? Será que o impacto na economia real mundial não começa a ficar, de certa forma, muito relevante para uma estrutura não regulada, pelo menos não regulada pelos bancos centrais? Muito boa a sua resposta, dá outro argumento e a sua pergunta na média ali.
Por que na média? Porque eu falei de lei de Moore, né, Felipe? E a lei de Moore explica muito isso. Você tem mudanças a cada 18 meses e a gente não está observando isso. Eu gosto de usar muito uma estratégia follow the money, que é tipo sempre seguir o dinheiro dentro desses mercados, né? Para quem, um spoiler aqui, teve um problema com um presidente americano na década de 60 e os dois repórteres falaram o seguinte para tentar achar esse problema: siga o dinheiro, né? Follow the money. Foi o caso Walter Gate ali, que é um caso bem legal. Olha, essa resposta é o seguinte: como nós iremos ter confiança num sistema que está se endividando? Essa é a grande pergunta. A gente tem um endividamento muito forte dos países, a gente tem uma falta de compromisso fiscal, as isenções, e o efeito GameStop responde a sua pergunta. Como assim responde? GameStop subiu, né? Foi a ação que subiu mais de 30.000%, com investidores, pessoas físicas, atacando os grandes bancos, né? Os grandes fundos de investimento. Foi um movimento coordenado. E é o que aconteceu com o Bitcoin até aqui, né, Vinícius? Foram as pessoas físicas, foram esses caras malucos, esses caras que ninguém acreditava, esses caras que estão contra o sistema, como eu gosto de dizer, Mr. Robot, só para quem gosta de série, né? Mr. Robot estava ali criando alguma coisa, e criaram. O fluxo está tão alto desse dinheiro, né, esse GameStop, que agora os grandes players estão botando dinheiro. Então, pensa o seguinte: se a alta foi com um pequeno investidor, eu chamo do pequeno GameStop, imagine agora com os fundos comprando. Então, esse follow the money vai existir. Qual o medo, né, Felipe? A gente sabe que 2008 foi a desregulamentação que criou a bolha. A essência do Bitcoin é não ter desregulamentação. Então, até que ponto isso vai ser para o bem ou para o mal? Eu gosto de pensar no bem. Eu acho que é importante para a gente isso. E posso falar o seguinte: eu acho que a classe C, a classe D, os menos favorecidos, eles poderão criar valor no longo prazo com essa oportunidade. Porque se ele depender do tradicional, ele vai demorar muito tempo. Eu não estou dizendo aqui fazendo crítica, mas a chance de criar patrimônio, renda, riqueza, como o Vinícius falou há 30 minutos atrás, vem da criptomoeda, da cryptocurrency, e suas derivadas, NTFs, token, ICO, enfim, todas as suas benesses. Eu acho que aí tem uma oportunidade. A gente só não pode tentar deixar isso caminhar, Vinícius, para o lado ruim da coisa, sabe? Acho que esse é o nosso desafio aqui enquanto entusiastas da educação e de novas tendências. Não, isso com certeza. Você comentou em algum momento do podcast sobre ETFs, né, que talvez no Brasil não é tão usado. A gente está gravando esse podcast hoje, no sábado, 20 de março, e essa semana, 2 dias atrás, a CVM aprovou os dois primeiros ETFs que tem Bitcoin. Foi super, então já vai ter mais capital vindo, capital que não conseguia acessar o Bitcoin diretamente, mas vai conseguir acessar via veículo CVM, né? Regulado. Regulado. Vinícius, só pegar um gancho, cara, desculpa te cortar, mas eu queria falar uma coisa pra quem sabe. Foi John Bowley que morreu pobre. Eu tenho esse livro aqui, da Vanguarda, que criou o ETF. E sabe por que ele criou o ETF, Vinícius? Porque ele queria combater as taxas caras que as corretoras cobravam. O ETF surgiu como um fundo passivo para permitir pequenos investidores investir. Pouca gente lembra disso, mas a essência do ETF foi John Bowley, e ele fez uma oportunidade de várias pessoas investirem sem pagar altas taxas. Então, quando você vê, o cara pensou isso na década de 60, isso se arrastou e hoje está permitindo uma forma mais barata e fácil de criar valor para o mercado. E de acesso, né? Está na concepção dele, né? E só para explicar um pouquinho do que é ETF ou ETF, são fundos que acompanham índices, tá? Então, nesse caso específico, há fundos que acompanham, por exemplo, o Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira, há fundos que acompanham os índices das bolsas americanas, Nasdaq, de Nova York, etc., Dow Jones, e o Vinícius lembrou muito bem, né? Na semana, exatamente na semana que a gente está gravando esse podcast, a CVM aprovou a criação de 2 fundos ETFs que vão acompanhar carteiras, né? São basicamente isso, são índices que acompanham a volatilidade das principais criptomoedas, né, do mundo. Então, o que isso muda? Basicamente, o fato de você comprar, por exemplo, né, a cota de um fundo desse, te expõe a uma carteira virtual da composição das criptomoedas que estão dentro do fundo, cujo fundo investe.
E não necessariamente você vai precisar comprar cada criptomoeda e manter aqueles pesos na carteira. Vai ter, na verdade, ali um gestor profissional tomando conta disso, montando esse portfólio para você. E aí é que vem a questão não só de atrelar a diversificação, mas também a redução de custo. Porque no momento que ele empacota isso e consegue vender em grande volume, ele consegue, a estrutura consegue reduzir o custo operacional individual. Então, basicamente, você vai conseguir acessar por muito pouco o que hoje você só conseguiria acessar investindo muito volume em cash, e para chegar a esse nível de diversificação de criptomoeda no teu portfólio. Então é um avanço gigante, eu diria o mais enorme, né, regulatório, a aprovação da CVM nessa semana, no iníciozinho ainda, né, tá terminando o primeiro trimestre de 2021. Então muita coisa parece que vai vir por aí ainda esse ano. E aí, meu amigo, eu diria para você o seguinte, Ivan, se prepara, porque o caminho a gente sabe que é bonito, mas ele é cheio de obstáculos. Queria que você falasse um pouquinho agora no final. Opa, diga, Lavínia. Não, eu vou fazer uma observação bem rápida, aproveitando que o Gilvan falou na parte de desregulamentação, né, do que o Bitcoin ele tem essa característica. Eu acho que tem agora com os ETFs, por exemplo, ele está realmente num quadradinho regulado, esses fundos de ETFs. Eu acho que tem públicos para as duas coisas. Eu entendo que tem público ali de, por exemplo, um assessor, um agente autônomo vai conseguir ofertar esse ETF para o seu cliente. Vai ter fundos que não conseguiam comprar Bitcoin que agora conseguem, porque tem uma segurança maior, não temos um arcabouço jurídico no ETF. E tem públicos que podem fazer a própria custódia, que é exatamente o outro extremo. Então ele pode ir lá no Alter, mandar um Pix, comprar um Bitcoin e tirar para a carteira dele. Então acho que as duas coisas conseguem conviver no mundo do Bitcoin. Eu acho que porque tem um pouco de haters aqui do Bitcoin que fala, pô, agora tá tudo regulado na caixinha, né? Acho que tem público para as duas coisas. Então eu só queria fazer esse parênteses aqui. Cara, tem um cara chamado Scott Gallup, acho que é isso o sobrenome dele. Ele é um grande entusiasta, escreve bem, tem um Twitter dele. E ele fala que os melhores mercados para você ganhar dinheiro são mercados sem regulamentação, né? Acho que é isso, Scott alguma coisa. Ele fez observação, por exemplo, que Google, Facebook e Amazon ganharam dinheiro enquanto os mercados não eram regulamentados. Né? Rockefeller fez dinheiro, né, para quem gosta de história, por mercados não regulamentados. Eu acho que tudo é oportunidade. O que é mais fascinante do mercado financeiro, Vinícius, é que não tem uma ciência exata, né? Como diz o Rei Dalio e o Lehman, que é idolatrado aqui no Brasil, nada é tão óbvio. Eu acho que a gente tem que viver com essa premissa, nada é tão óbvio, tudo é possível. Então, acho que está surgindo uma tendência. A gente não sabe qual vai ser o lado certo, mas é importante acompanhar, é importante entender. Quando você tem um banco central se preocupando, por exemplo, acho que é Bahamas ou Panamá, já tem a sua própria moeda como moeda local, né? Acho que é Bahamas, né, Felipe? Eu acho que é Bahamas que tem o Bitcoin. Mas bom, enfim, o projeto, na verdade, da CBDC chinesa tá de vento em popa, entendeu? Então, claro, Bahamas para a economia mundial é uma coisa. Você pensa, na verdade, né, na moeda digital chinesa, é um negócio que realmente chama atenção. E não é só esse Banco Central, são vários bancos centrais pensando na sua própria cripto, na própria digitalização ou tokenização do seu dinheiro fiduciário, né, do seu poder monetário fiduciário. Então, mais uma vez, concordo plenamente, é uma tendência e é uma questão que fica, e hoje, diante de tudo isso que a gente observa, né, em termos de tradição ainda do sistema financeiro bancário, do sistema bancário e do sistema financeiro, a dificuldade que ainda dar acesso, permitir acesso a uma grande parte da população. E aí, a digitalização? Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente fechar. Você acredita muito que esse processo, né, de tokenização, de digitalização, e principalmente da redução de custo operacional produzido pelas fintechs, né, como soluções para esse sistema tradicional bancário, principalmente naquelas demandas que eles não conseguem alcançar. Você acredita que essa seja realmente a solução para trazer para perto ou para dar oportunidade a essas 45 milhões de subbancarizados? Total. Muito, muito em linha, eu vou pegar um dado de e-commerce, né, que é o comércio digital. Nos Estados Unidos começou o e-commerce antes da pandemia ali, com menos, era 3, 4% da população americana com e-commerce. Saiu com 2 dígitos.
Brasil, a mesma coisa. Por exemplo, o lucro do Pão de Açúcar na sua área de entregas era tipo de 1, 2% do faturamento total, passou a 150 depois disso. Mas o que isso quer mostrar? Que a digitalização ela pode acelerar os processos e encurtar as distâncias. Num país como o Brasil, quinto maior extensão territorial do mundo, você ter uma solução rápida é mais eficiente. Por exemplo, envio de recursos. As empresas estão se digitalizando, então acho que é uma solução mais eficiente, mais barata e reduz muito o custo. E é uma tendência. Então, por exemplo, com muito respeito, você ia no banco e pensava na experiência que poderia ser de ficar ali, ser atendido 2, 3, 4 horas do seu dia, estacionamento. Cara, você pode fazer tudo pelo celular. Vê o Walter aí, não preciso falar muito, né? A experiência é incrível. Você com 6 toques, você consegue ajudar uma pessoa a ter renda, pagar as suas contas. E para finalizar, Pix. O Pix ali mostrou como esse mercado é eficiente. Eu vou contar rapidamente aqui, Vinícius. Eu fui parar o carro ontem, eu ia numa instituição e, cara, não ando com dinheiro físico. Não sei se você que está me ouvindo se identifica comigo, não tem dinheiro físico na carteira. Primeiro, para não gastar com bobeira, e segundo, que a gente esquece mesmo. Aí cheguei pro guardador de casa e perguntei se tem Pix. Ele falou, tem, lógico, não poderia deixar de ter, meu amigo. Eu falei, então manda teu Pix aí. E paguei ele no Pix, cara. Pagar o guardador com Pix é porque eu ia sugerir para ele o seguinte, cara, adorei você. Ele tá ali na Barão de Ipanema. Eu falei, cara, você tinha que tatuar, porque eu vi isso em algum lugar, você tinha que tatuar o seu Pix no braço para passar aqui e já fazer o pagamento. Mas QR Code, né, cara? QR Code, né? Mas, cara, esse é o mundo, imagine, é mais fácil, pagar TED, transferência, né? Tanto que os bancos agora estão mudando, mas em geral, cara, a digitalização é algo que veio para ficar. A gente vai precisar, e aí, por que ela não vai ser tão eficiente para finalizar e mostrar por que eu existo? Por educação, né? Muitas pessoas no interior do país não têm essa educação. Queria lembrar aqui, por exemplo, as cooperativas de crédito, Sicoob, não está pagando nada para a gente, só mais para falar. Cara, elas emitiram, Vinícius, 8 milhões de cheques. Eu não acreditei quando os caras falaram, 8 milhões de cheques, tem cheque ainda no Brasil? E tem cheque no Brasil ainda. Então, o Brasil só não acelera nisso, Felipe. Por quê? Porque a gente tem que ter mais conhecimento, mais acesso, e é por isso que eu existo. Para encurtar essa distância e dar mais conhecimento em termos de educação financeira e para os investimentos. Cara, incrível. Tem 2 pontos que eu só queria falar, baseado em tudo que você falou agora, só para deixar registrado. Primeiro o Walter é o primeiro CryptoBank do país a ter Pix. Isso é um lançamento nível nacional, né, que está acontecendo, inclusive, né, agora, exatamente agora. Então, a partir desse momento, o cliente Alter ele já tem um Pix cadastrado no seu aplicativo e com isso você consegue fazer transferência na sua carteira em reais, do Alter para qualquer outra conta corrente e de qualquer outra conta corrente para a sua via Pix. Vini, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Quer dar mais detalhes? Eu dei um spoilerzinho, né? Porque a campanha está no ar, está entrando no ar essa semana. A gente começou na quarta-feira, a gente divulgou e sexta liberamos para todos os clientes, então é super... Sexta ontem, né? Então a gente está realmente super empolgado. Então, assim, é o primeiro realmente que o cara tem experiência completa. Ele cadastra a chave aqui, manda Pix para o amigo, troca para Bitcoin, manda Bitcoin para outro lugar. Então tem uma integração entre mercado financeiro tradicional e criptoeconomia completa, né? Que era um dos grandes desejos que, quando eu comecei, o Walter, né? Mas é sempre um degrau de cada vez. Eu acho que a gente deu um passo gigante agora. Né? Parabéns, incrível, parabéns. Realmente incrível. E um outro detalhe, só para corroborar, você falou muito bem da questão das cooperativas de crédito, e realmente muito dicotômico, né? Porque o Sicoob foi o primeiro, aí eu estou falando como instituição bancária, tá? Foi a primeira instituição bancária a realizar uma transferência entre bancos, de recursos entre bancos, utilizando blockchain em território nacional. Então o Sicoob, por incrível que pareça, o Sicoob é um dos bancos mais influentes na estrutura, claro, estou falando entre bancos, na estrutura do blockchain, né? E que mais investe em tecnologia. Claro, baseado, obviamente, no tamanho do Sicoob, né? Estou falando proporcionalmente. Né? E, ao mesmo tempo, eles têm essa questão do tradicionalismo, né? Do cliente mais tradicional, que ainda é reticente com relação à questão da tecnologia, do uso da tecnologia, e que acaba encarecendo a operação, seja dele próprio cliente, seja da própria instituição bancária. Então, é possível
Gilvan, que a gente ainda tem aí um conflito geracional grande a vencer, e por isso que eu reitero, o caminho é bonito, cara, o caminho da Financeira é muito bonito, o teu caminho é muito bonito, mas provavelmente a gente vai ter alguns obstáculos, e é onde fica a graça, né? Pô, se fosse fácil, qualquer um faria, meu amigo, entendeu? Eu sou fã de Star Trek, para encerrar, já deixei claro que eu sou um geek em potencial. Eu acho que a Star Trek dobra a cada 18 meses. O que me deixa muito feliz é que eu sei que vai ter uma novidade, o Vinícius aí, tá, com o Walter. Daqui 18 meses vai ter uma nova ideia, uma nova célula de transformação. A cada 18 meses isso vai acontecer e as possibilidades vão surgir aí. Isso que me deixa muito feliz, porque o futuro é muito promissor. As inovações estão chegando e vieram para ficar. Bacana, meu amigo. Cara, muito sucesso para você, muito sucesso no teu projeto. E tenho certeza que aqui, da nossa parte, aqui do Walter, você já é um parceiraço, já é um grande parceiro, né? A gente trabalha também com educação, trabalha sempre num processo de abertura de caminhos para que você, o nosso ouvinte, consiga cada vez mais acesso à informação de qualidade sobre mercado financeiro, mercado econômico e também mercado cripto. Não deixe de ouvir o Walter Talks, não deixe de acompanhar os nossos posts no blog do Walter e também, né, dá uma olhadinha lá, o que o a Financeira Educação do Gilvan Bueno está colocando aí no mercado, está colocando de solução, está colocando de produto, tá? Não deixe de acompanhar a gente. E a gente fica por aqui, meus amigos. Gilvan, queria te agradecer mais uma vez, cara, que papo legal. Vini, tá contigo. Não, tá com o Gilvan agora, deixar ele fazer o último jabá, que realmente o papo foi muito bom. Muito bom. Primeiro, cara, eu quero dizer que é uma honra me sentar aos seletos grupos dos mortais do Walter Talks. Espero voltar mais vezes com outras novidades, mas, cara, é especial para mim participar desse programa por uma pessoa que eu admiro muito, que é você, Felipe. Quando eu estava começando lá atrás, você super abriu as suas portas aí e me recebeu, independente de tamanho, de quem eu era, por currículo. Cara, você também, gostaria de parabenizar, não é fácil o que você está fazendo, não é óbvio, não é simples, e muito feliz de estar aqui, e, cara, sejafinancier.com.br, visita a gente lá e a gente se encontra por aí, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, vai ser um prazer. Obrigado. Me sinto um imortal aqui, viu? Pô, você é um gigante, meu amigo. Obrigado, Gilvan, obrigado, galera que ficou até aqui com a gente nesse papo incrível. Pessoal, até o próximo Walter Talks.